Boa noite, com grande alegria no Senhor e com muita emoção, com muita alegria, eu quero falar para vocês um pouco nessa noite, já na vigília da festa do Padre Pio, São Pio, sobre o mistério da sua vida, um dos grandes mistérios da sua vida, que foi os estigmas que ele recebeu no seu corpo durante 50 anos e que celebramos nesse ano 50 anos que ele recebeu os estigmas e 100 anos da sua morte. Bem, falar do Padre Pio, e claro, ele é santo, São Pio, mas eu me dirijo a ele como fui o primeiro que tive a alegria de pregar sobre o Padre Pio a nível nacional no Brasil, quando ele era ainda servo de Deus. Eu quero chamá-lo assim de Padre Pio. Tenho aqui durante essas palavras sobre os seus estigmas, eu vou passando algumas fotos aí para vocês do nosso querido Padre Pio. Que lindo. Bem, o que falar dos estigmas do Padre Pio? Que ele recebeu durante 50 anos nas suas mãos, nos seus pés, no coração, e hoje, por um estudo profundo, também sobre os seus ombros, se encontraram as marcas da cruz nos ombros do Padre Pio. Falar do Padre Pio é falar da grande santidade com que o Senhor orna a sua igreja. A santidade que o Senhor, de uma forma tão profunda, concede aos seus eleitos. Padre Pio foi um eleito do Senhor. O Senhor Jesus emprestou para ele, o Senhor Jesus deu a ele, durante 50 anos, as suas marcas. E já o apóstolo Paulo dizia: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor. Paulo não escreve detalhadamente esse mistério, mas é possível que Paulo também tenha sido marcado com os estigmas do Senhor. Padre Pio, durante 50 anos, recebeu
em seu corpo as marcas do Senhor, os estigmas do Senhor. E o mais lindo no Padre Pio, que de fato pela história, pela mística, pela realidade profunda do tocar nos estigmas, de fato eram mesmo os estigmas do Senhor. Porque 7 minutos depois da sua morte, os estigmas, não digo desapareceram, mas o Senhor os tomou de volta. E o corpo do Padre Pio não portava mais os estigmas minutos depois da sua morte. Eu tenho aqui uma foto do Padre Pio no dia do seu sepultamento. Mostro aqui para vocês. Olha aqui. Vejam aqui o Padre Pio no dia do seu sepultamento. Vejam a sua face. Aqui as suas mãos, que não tinham mais os estigmas, embora os frades conservassem a luvinha que ele usava, para evitar que se inventassem coisas a respeito do Padre Pio. E eu vou ler para vocês o que estudei esses dias neste novo livro que saiu do Padre Stefano Campanella sobre os 3 mistérios da morte do Padre Pio. Vocês sabem que o Padre Pio, enquanto eu já prego aqui, você já deve colocar o seu coração na grande festa de amanhã e pedir a sua intercessão, a sua oração no céu. Padre Pio é maravilhoso, é extraordinário na presença do Senhor. E aqui diz assim, que entre 7 a 10 minutos depois da sua morte, já com seu corpo deitado, o primeiro lugar que Padre Pio se deitou depois da sua morte foi um pedaço de madeira, tipo uma porta de madeira. E ali o corpo do Padre Pio foi colocado, e entre 7 a 10 minutos os estigmas foram tomados pelo Senhor. O Senhor, depois de 50 anos, quando o Padre Pio adormece, os estigmas desapareceram das mãos, dos pés, do lado e dos ombros do Padre Pio. Celebramos 50 anos desse grande mistério. Os estigmas do Padre Pio foram profundamente combatidos, até pelos seus confrades, pela hierarquia da igreja, pela medicina, que diziam que ele todos os dias colocava ácido
em suas mãos. Então, nesse último livro que eu estudei um pouco sobre os estigmas, diz assim: vamos observar depois da morte do Padre Pio, de perto os estigmas, como eles observavam durante a sua vida. É claro que Padre Pio era muito sigiloso com os estigmas, muito discreto, colocava as luvinhas, e o único momento que ele tirava as luvinhas era durante a Santa Missa. Então ele pedia em italiano um camite, uma alva grande para que cobrisse os estigmas. Tenho aqui a foto do Padre Pio na sua última missa, horas antes da sua morte. E vejam, como eu disse, que a manga da alva da túnica, ele pedia que fosse longa para que se cobrisse os estigmas durante a missa. Mesmo que ele sangrasse, como é testemunho, os estigmas sangravam durante a missa, caíam sobre o corporal, sobre o sanguíneo, sobre a patena. Mas o Padre Pio sempre muito zeloso com relação a mostrar os estigmas. Diz aqui que o provincial da época, dos frades menores, dos frades capuchinhos, após ter descoberto o peito do Padre Pio já morto e de ter tirado as luvinhas, não viu nenhum sinal dos estigmas. Nenhum sinal. A mão do Padre Pio estava perfeita. O lado do Padre Pio estava perfeito, não havia nenhum sinal dos estigmas que ele levou no seu corpo durante os 50 anos. Então, muitos frades que tiveram a alegria, a graça de ver os estigmas, as mãos, dos pés, do lado, quando o Padre Pio morreu, e amanhã celebramos esse dia, os estigmas como que voltaram para o céu. Voltaram para o Senhor. Diz o autor desse livro: depois de verificarmos completamente, verificamos que não ficou nenhum sinal das marcas dos estigmas no corpo do Padre Pio. Filhos e filhas da igreja, isso é maravilhoso. É belo para nós hoje. Nesse tempo presente, onde temos tanta dificuldade em dar o sofrimento, nos lamentamos tanto, choramos tanto, lamentamos tanto. E esquecemos que o Senhor é quem move tudo, o Senhor é que cuida de tudo, o Senhor é que pode, de fato. Tenho aqui
até a medalhinha do Padre Pio aqui em minhas mãos. O Senhor de fato sabe de tudo. E como é importante você saber sofrer com o Senhor, você ter determinação de um homem, de uma mulher de fé, e adorar o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Por excelência, como fazia o Padre Pio, o corpo, sangue e alma e divindade do Senhor. Aqui mais uma foto linda do Padre Pio. Ele, vejam aqui, a luvinha que cobria os estigmas, e por baixo da luvinha havia sempre um pano de linho que envolvia os estigmas. E o Padre Pio com o Senhor Jesus aqui em suas mãos. Os estigmas e o estigmatizado. O Senhor dos estigmas com o autor dos estigmas nas mãos do Padre Pio. Grande mistério. O estudo aqui diz: depois da morte do Padre Pio, 7 a 10 minutos depois da sua morte, nenhuma cicatriz, nem nas suas mãos, nem nos seus pés, nem no seu lado. E não se imaginava que ali, naquelas mãos, naqueles pés, naquele lado, naquele coração, nos ombros, durante 50 anos, sangrando diariamente, o Padre Pio carregou as marcas do seu Senhor Jesus. Mas um testemunho lindo aqui dos frades que acompanharam o Padre Pio nos últimos anos da sua vida é que durante os últimos meses da vida do Padre Pio, eles perceberam naquilo que eles podiam ver que os estigmas do Padre Pio iam levemente cicatrizando. Como a dizer que conforme os estigmas do Padre Pio iam se tornando mais cicatrizados, com menos sangue, a sua morte se aproximava. Não tem nem palavras para meditar sobre isso. Diz aqui o livro: nenhum particular da presença dos sinais das marcas estavam no corpo do Padre Pio, nenhum sinal de inflamação. Os estigmas desapareceram, sem deixar nenhuma cicatriz, para
deixar claro que os estigmas do Padre Pio eram sobrenaturais. Que os estigmas do Padre Pio vieram do corpo do Senhor Jesus. Os estigmas do Padre Pio eram as marcas do Senhor Jesus. Os estigmas do Padre Pio eram os estigmas do Senhor Jesus. E amanhã, celebrando o dia de São Pio, o nosso coração deve exultar de alegria e agradecer ao Senhor por ter nos dado, durante 50 anos, os estigmas que somente veremos no céu. Os estigmas do Senhor presentes na carne, na alma, na vida do Padre Pio. O Frei Carmelo, depois de ter visto algumas vezes estigmas do Padre Pio, durante 50 anos de permanência, ele dizia que o Padre Pio sempre portava a luvinha, o calçado e a meia nos pés, e durante a missa pedia que se cobrisse as mãos com a extremidade da túnica. Pedia uma túnica mais longa, como eu mostrei para vocês. Aqui também, nessa outra linda foto, olha que linda. Vocês podem perceber como a túnica cobria os estigmas do Padre Pio. Durante a missa, o Padre Pio tirava as luvinhas e o linho, por respeito ao altar. Mas ele pedia então uma túnica maior, vejam aqui, para que os estigmas fossem cobertos. Diz assim o Frei: cerca de um mês antes da morte do Padre Pio, que se deu dia 23 de setembro de 68, a minha então 50 anos, circulava entre as pessoas que as chagas do Padre Pio iam se tornando mais leves, iam se tornando como que desaparecendo pouco a pouco. E isso é lindo, porque você vai entender o que é o santo, o que é a santidade na igreja. Como o Padre Pio e outros, a santidade é a vida de Jesus. Quando você ama um homem ou uma mulher santa, você está amando a vida de Jesus, os mistérios do Senhor presente neles.
E o Senhor ia cuidando assim do Padre Pio. Durante a Santa Missa, diziam os frades, se via as chagas recoberta com uma crosta, né? Uma pele com sangue coagulado que ia cobrindo também. Mas o lindo é que quando eles tocavam, os médicos tocavam na chaga do Padre Pio, eles sentiam que havia de fato, a mão era transpassada. Não era somente uma ferida superficial. Se sentia pelos músculos que de fato havia um estigma verdadeiro transpassado na mão do Padre Pio, no coração, nos pés. O guardião do convento de San Giovanni Retonto descreve aqui que 2 ou 3 meses antes da morte do Padre Pio, talvez um pouco antes, os estigmas do Padre Pio, pouco a pouco, iam se fechando. Mas ficava sempre como uma flor de sangue, uma marca de sangue que jorrava sobre o altar, sobre as vestes. Do Padre Pio. O Frei Carmelo disse uma vez que durante a preparação do Padre Pio na sacristia, dos seus estigmas, caiu uma pequena pele branca dos estigmas do Padre Pio. E ele imediatamente percebeu que depois que caiu aquela pele branca, versava muito sangue. E assim foi durante 50 anos. O Padre Pio foi consumido pelos estigmas do Senhor. E essa graça profunda que nós queremos pedir ao Padre Pio, de nos consumir pelo Senhor. Nesse amor profundo. Quando falamos do Padre Pio, nós vemos o Santíssimo Sacramento. Quando falamos do Padre Pio, nós vemos a glória do Santíssimo Senhor Jesus no altar. Quando falamos das marcas do Padre Pio, nós falamos das marcas do altar, da vida de Jesus, como alimento. Foto do Padre Pio, da sua última missa, horas antes da sua morte.
se vê um pouco das suas mãos, já com a dificuldade de se ver os estigmas. Horas antes da sua morte, aqui também, vejam, foto da última missa do Padre Pio. Vejam que os estigmas já estão quase que desaparecendo. Para dizer que belo, foi na missa que o Senhor tomou de volta os seus estigmas. Foi na última missa do Padre Pio que o Senhor tomou de volta o que era dele. Mas honrou e honra os seus santos. Por isso você não tenha medo de viver e de sofrer por causa de Jesus. Nesse tempo tão árduo, você não tenha medo de sofrer, de dar a sua vida por Jesus. Especialmente o Senhor, por excelência, o Santíssimo Sacramento. Mais uns testemunhos aqui. Quando o Padre Pio morreu, mandaram chamar o fotógrafo oficial dos frades do convento. E os três disseram: pega a máquina, rápido, porque é morto o Padre Pio. E será o fotógrafo do convento: corre, pega a máquina, é morto o Padre Pio. É morto o Padre Pio, corre! E ele correu, e com autorização do superior, tirou as fotos das mãos, do lado, dos pés do Padre Pio, onde não haviam mais os estigmas. Nenhum sinal deles. Hoje, diante de tanta correria para ser o maior, para ser o mais famoso, para ter a melhor mídia, onde tantos não querem mais que o Senhor seja o Senhor, o Mestre, como não lembrar do Padre Pio, a sua humildade, o seu abandono, a certeza que os estigmas não eram dele, tudo era para a glória do seu Senhor, para a vida do seu Senhor. É para isso os mistérios da igreja. Na última missa do Padre Pio, 22 de setembro de 1968, eu já disse a vocês, ao preparar-se para a missa na sacristia, caiu das suas mãos uma pele branca que foi guardado pelo Frei Carmelo.
Os frades decidiram. Havia aquele desejo do povo, vamos, o Padre Pio morreu e o povo quer ver os seus estigmas, quer beijar os seus estigmas, quer tocar nos seus estigmas. E os frades disseram, mas o que faremos agora? E a decisão foi, para não causar questionamentos diante de tão grande mistério, vamos manter durante o momento fúnebre as mãos do Padre Pio com as luvas, claro, seu peito já coberto pela túnica, pela casula, os seus pés com a meia, com as sandálias. E assim está aqui escrito nesse último livro. É oportuno deixar o corpo do Padre Pio, as suas mãos, os seus pés, com as luvas, com as sandálias, como ele fazia no tempo que estava vivo. Essa foi a decisão dos frades. Volto aqui à imagem do Padre Pio no dia da sua morte, do seu cortejo fúnebre. As mãos, veja as unhas um pouco já marcadas de sangue e a sua mão coberta com a luvinha, mas estigmas não estavam mais no Padre Pio. Por que é importante citar isso sempre? Para dizer que isto prova que os estigmas do Padre Pio eram do céu. Eram os estigmas do Senhor Jesus. Os frades decidiram então cobrir as mãos do Padre Pio, os pés, depois de morto, não para ocultar a verdade, mas porque poderia se dar uma falsa interpretação diante daqueles que tinham pouca fé. Muitos frades queriam beijar os estigmas do Padre Pio pela última vez. Mas, porém, havia a obediência de não, de maneira alguma, no momento que se aproximavam do corpo do Padre Pio, de tirar as luvas ou as meias dos seus pés. Mas podiam beijar as luvinhas do mesmo modo que beijavam enquanto o Padre Pio era vivo. Deixe-me encontrar aqui alguma foto do Padre Pio. Aqui uma ele sorrindo, que bela. Sempre sorridente, Padre Pio. Aqui. E olha aí a mãozinha com as luvinhas. Estão vendo? Da mesma forma ficou a mão do Padre Pio durante o seu cortejo fúnebre. Padre Pio. Portanto, quem se aproximava dele beijava sempre os seus estigmas pelas luvas. Diz aqui que durante quatro ou mais dias o Padre Pio ficou
exposto para que a multidão pudesse beijar os seus estigmas, que já haviam desaparecido. Eu quero terminar esse último momento para voltar um pouco, dizer o que os frades testemunharam do que viram dos estigmas do Padre Pio durante a sua vida. Frade Pelegrino diz assim: eu via uma chaga aberta e rodada e rodeada por sangue coagulado. Quando se coagula o sangue, fica um pouco aquela crosta, não é assim que se fala, de sangue em volta dos estigmas do Padre Pio. Os estigmas do lado do coração, uma chaga profunda, longa, de 7 centímetros e de 3 centímetros de largura, 7 centímetros por 3, e profunda, e sempre do seu lado sangue, muito sangue. Então a chaga do coração, assim testemunham os frades, 7 centímetros por 3 de largura. Um frade testemunha o seguinte, que Padre Pio, quase na hora do almoço, depois de ter recebido o rito de profissão de um frade, antes de ir na cela, foi ao banheiro, situado no jardim do convento, perto da cozinha. E depois o frade foi a esse mesmo local onde Padre Pio havia ido, e ele encontrou cerca de meio litro de sangue derramado sobre a pia do banheiro. Mais de meio litro de sangue. Ele disse que o Padre Pio havia nos pés, os pés do Padre Pio, os estigmas dos pés, uma sensibilidade profunda, tanto que lhe doía muito calçar as sandálias. As sandálias nos seus pés lhe causavam muita dor. Tem aqui uma pequena foto que dá para ver o Padre Pio com as sandálias. Essa daqui, olha aqui. Estas sandálias causavam muita dor ao Padre Pio. E quando o Padre Pio colocava as sandálias, se via no seu rosto um semblante de uma dor muito forte. E o Padre Pio dizia: meu filho, esta tarde meus pés ardiam. Quanto me dói, quanto me faz mal.
Eu preferia colocar a testa na terra do que os pés. A dor que sentiu o Padre Pio. Aqui diz que um frade, Piutio em italiano, convenceu o Padre Pio a lhe mostrar o peito aberto. Uma ferida vertical, como eu já disse a vocês, de 7 centímetros e 3 de largura. Agora é maravilhoso o que ele diz aqui. Senhor, que faz maravilhas nos seus santos. Ele diz que ao ver os estigmas do peito do Padre Pio, 7 centímetros, 3 de largura, mais ou menos, profundo, ele viu que saía sangue e água. Saía sangue e água. Um sangue italiano diz cieroso, um sangue pastoso, um sangue como uma cera, ceroso, né? Um pouco grosso, e água. Durante a celebração da última missa, 22 de setembro de 1968, às 5 da manhã, diz o frade que eu percebi que os estigmas do Senhor haviam como quase desaparecidos. E se via levemente nas mãos um leve sinal dos estigmas. E ele relata: com uma escária caída antes da celebração, quando ele tirou o lenho de proteção. Inclusive, eu tenho aqui a relíquia, um pedaço deste linho que o Padre Pio portava sobre os estigmas, debaixo das luvinhas. Dá para vocês verem aí as marcas do sangue no linho. Veja. As marcas dos estigmas do Senhor na vida do Padre Pio.
Durante as outras missas que o Padre Pio celebrava, que foi diferente da última missa, que os estigmas já estavam desaparecendo, porque havia poucas horas de vida. Se via, mesmo que o Padre Pio cobrisse com a túnica, se via muito claramente, em várias situações, os estigmas do Padre Pio. Encontro aqui com vocês aqui uma foto do Padre Pio dando a bênção com a luvinha. Este ninho que eu mostrei para vocês, que eu tenho a alegria de ter a relíquia, ficava por baixo desta luvinha aqui. Bom? Aí o Padre Pio. E quero mostrar para vocês aqui os estigmas do Padre Pio quando era jovem. Vejam aqui o Padre Pio e já os estigmas nas suas mãos. Aqui mais uma foto da última missa do Padre Pio, 22 de setembro. De 68. Do Padre Pio. Eu desejo ardentemente que esse pequeno ensinamento sobre os estigmas do Padre Pio possa dar a vocês essa alegria profunda de amar o Senhor Jesus. Eu tenho com humildade essa alegria de ter sido o primeiro sacerdote a pregar sobre o Padre Pio no Brasil. Pela Canção Nova. E hoje ele se tornar tão amado, tão querido. Fotos do Padre Pio, vejam essa aqui. Essa foto é extraordinária. Bem, só de você essa foto é porque você não pode mais ir à missa como você ia. Olha só. Esta foto do Padre Pio. Olha os estigmas ali. Olha os estigmas. Embora ele pedisse que sempre essa túnica cobrisse, olha os estigmas. Olha o Senhor. Olha o seu olhar. Olha o mistério. Olha a vida de Jesus. Olha o que você tem cada dia no altar. Olha o que você pode viver no altar. Olha o que você pode sentir no altar com a vida de Jesus.
É o que mais precisamos hoje. A vida de Jesus, o Santíssimo Sacramento no teu peito, com tua vida, com tua alma, com teu coração, com teus sentimentos. Padre Pio, e eu termino com algumas fotos do Padre Pio. Amanhã é seu dia. Padre Pio, no altar. Padre Pio com o sangue do Senhor. Padre Pio, sua última missa. Padre Pio sorrindo. Que belo, Padre Pio. No seu sorriso. Tenho aqui cinquenta anos de sua morte. E os 50 anos de estigmas. Quero mostrar para vocês uma foto belíssima, que é o Padre Pio atualmente. Padre Pio. Depois, eu termino, quero terminar com essa última foto do Padre Pio. Eu não podia terminar com outra foto. Essa pequena partilha sobre os estigmas do Padre Pio. Deixa eu encontrar aqui a foto, porque é maravilhosa. E com essa foto, eu quero desejar a vocês um domingo cheio do Espírito Santo, um dia de São Pio cheio da alegria do Espírito Santo, que amanhã vocês possam comungar o Senhor como a primeira vez na vida de vocês, e que o Padre Pio no céu interceda por vocês, por todas as necessidades do coração de vocês. Deixa eu encontrar aqui a foto. Eu até tinha marcado aqui. Essa é uma delas maravilhosa. Olha só.
Padre Pio consagrando. Padre Pio intercede por nós no céu, para que vivamos o mistério da missa com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa entrega. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E com esta foto, eu quero terminar essa homenagem ao Padre Pio. Que o seu coração seja cada vez mais tomado de amor, de adoração ao corpo, sangue, alma e divindade do Senhor Jesus. Que cada vez que você ver o Senhor no altar, que você comungá-lo, você possa lembrar que não há santidade sem se consumir pelo corpo e pelo sangue do Senhor. Que o Padre Pio do céu nos abençoe. Parabéns, Padre Pio, pelo seu dia. Parabéns, meu amigo, por ter trazido no seu corpo, comemorando hoje 50 anos, as marcas do Senhor Jesus. Amém.